Olá, boa tarde a todos, amigos do IBEF, convidados. Meu nome é Giancarlo, sou o presidente do IBEF do Rio Grande do Sul e estou aqui para iniciar esse nosso quinto evento dessa gestão. Um evento que vai falar sobre ESG, né? Mas antes disso, eu queria agradecer as empresas que tornaram isso possível, nossos patrocinadores, então, de gestão, a Carpena Advogados, a PwC, e a KPMG. Também gostaria de levantar o apoio aqui da ADVB pelo estúdio que a gente está utilizando, né, permitindo que a gente faça essa conexão de uma forma moderna e uma forma que chegue com uma qualidade de sinal e de áudio muito boa para todos vocês. Então, queria também aproveitar para lembrar sobre o nosso próximo evento, que vai ser uma live no Instagram sobre Agro Mais. Por favor, para saberem os horários e poderem estar atualizados, sigam a nossa página do IBEF no Instagram, @IBEF_RS. Então, novamente, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra agora à Fernanda, membro da diretoria executiva do IBEF, que vai mediar esse nosso encontro de hoje. Fernanda? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, André Burger, Carlos Braga e Hélio Beltrão, por aceitarem nosso convite para participar de mais um evento promovido pelo IBEF Rio Grande do Sul e debaterem sobre esse tema que tem ganhado protagonismo no cenário brasileiro e mundial, ESG. Também gostaria de agradecer aos nossos associados e espectadores pela presença. Em 1932, um famoso artigo intitulado A Natureza da Firma, o Nobel em Economia Ronald Coase postula que as empresas surgem como uma associação de pessoas cujo objetivo é produzir de forma mais eficiente e com menos custos de transação. Deixando de lado um pouco o economês, o que o professor Coase disse é que nos unimos em empresas porque queremos usar da melhor forma possível os recursos disponíveis para gerar lucro. Acelerando um pouco este filme para os dias de hoje, para algumas empresas, a sua evolução nos próximos anos prevê objetivos estratégicos diretamente relacionados às métricas ESG, sustentáveis ambientalmente, socialmente e também em governança. Por um lado, argumenta-se que sem a inserção de práticas ESG, as empresas de diversos portes podem esquecer as práticas sustentáveis para aumentar o resultado dos seus lucros a curto prazo em seus demonstrativos financeiros. Um exemplo bastante citado é o caso da Vale, em Brumadinho. Por outro lado, o argumento é que uma empresa que se descuida das práticas sustentáveis não está seguindo os objetivos de produzir de forma eficiente e com otimização de custos. Aqui, o exemplo regular é o do agronegócio, cuja produtividade jamais teria atingido níveis atuais, cultivando apenas 30% do território brasileiro, sem os devidos cuidados para não degradar os ativos dos próprios produtores rurais. Portanto, questiono, estamos diante de um novo benchmark para práticas corporativas? Seriam as práticas ESG um adendo qualitativo necessário aos objetivos estratégicos das empresas? Ou o pressuposto da busca pela eficiência seria suficiente para alinhar os interesses entre os diversos stakeholders? Podem a inovação e a evolução tecnológica serem a ponte para unificar e alinhar esses interesses? Considerando a pertinência do tema, hoje entenderemos melhor toda essa movimentação e a evolução do conceito ESG. Antes de iniciarmos o nosso evento, eu gostaria de comunicar que no final das palestras nós teremos um espaço aberto para perguntas e vocês poderão enviá-las através do nosso chat. Iremos iniciar então com Braga, Carlos Braga. Braga é vice-chairman do BDMG e professor da FDC. Entre outras funções, foi CEO do Banco Britânico RBS e diretor do Banco Real, onde participou de diversas iniciativas pioneiras de ESG à época. Participou da revisão estratégica do BDMG, com destaque para o alinhamento do banco
as metas ODS da ONU, o que levou ao seu reconhecimento como instituição de maior impacto socioeconômico no Brasil em 2020, pela publicação britânica CFI Magazine. Braga, muito obrigada pela tua participação aqui conosco hoje e a palavra é sua. Muito satisfeito de estar aqui hoje com colegas, o Hélio Beltrão, com quem eu já tive o privilégio. Pessoal, estou com um pouquinho de eco, tá? Se puder mexer para mim. Mas, comentando, já companheiro de conselho do Hélio Beltrão, no passado recente, o André acompanha artigos que ele escreve sobre economia e sobre atuação em governança. Então, espero poder fazer hoje, nesse primeiro momento aqui da nossa fala, um overview aí do tema ESG, trouxe alguns slides, um pouco do que eu uso em sala de aula, mas uma versão bem tangível, bem prática, que eu acho que ajuda a dar um pouco de contexto e encorajo todos a trazerem perguntas no espaço que nós vamos ter mais ao final da nossa fala. Pediria para a produção subir, então, a minha apresentação. Muito bem. Vocês já viram que eu já comecei com uma tela colorida, o mundo ali, máquinas e mundo, e o mundo das máquinas ocupando o mundo, e a sede da ONU com os ODS, que foi a celebração do grande acordo em 2015. Podemos passar, vamos avançar então com os conceitos fundamentais. Esse é uma slide, está em letras pequenas, só relembrando de onde é que veio a tipologia, o nome ESG. É um documento de 2004, foi um conceito promovido pela ONU na gestão do Kofi Annan, que fez várias iniciativas que foram avançando na direção do que chamamos hoje ESG, um documento em que ele chamou 10 grandes instituições financeiras, 10 grandes bancos, para cooperarem, já antecipando de que talvez uma forma de agilizar bons conceitos de governança, preocupação ambiental e uma agenda social era trazer o mercado financeiro para dentro desse jogo. Obviamente, disso desdobra, você cria isso como uma tipologia de mercado financeiro, acho que é a melhor forma de definir, com todos os benefícios reputacionais que vem trazendo para quem está jogando sério esse jogo, transparência na governança, diversificação na base de investidores, porque alguns investidores, especialmente, têm uma visão de longo prazo, estão aderindo, vou falar nos próximos slides. Isso trouxe também uma percepção de mercado, muita coisa qualitativa, desafios em métricas e quantitativas, que eu vou falar, e já uma regulamentação, também vou falar disso, chegando para dar um contorno, para que a coisa fique, já que você está se dispondo a fazer isso, você está pronto também para lidar com as consequências de uma má divulgação de informações, especialmente no ambiente das empresas abertas. Então, a definição basicamente é essa, acho que a gente pode passar. Esse aqui é muito breve, em sala de aula isso aqui dá uma boa meia hora, mas é um pouco do contexto. Eu botei num slide só, em verde, aquele trio ali da aceleração. Existem estudos que a gente chama tecnicamente já grande aceleração, que de 1950 para cá, o mundo deu uma acelerada nunca vista. Você vê aqui alguns slides, população, GDP, investimento direto, população urbana, uso de energia, realmente hidrelétricas, uso da água. Você pode dizer que esse parte superior, ali, os itens verdes, são sinais de progresso da humanidade, crescimento, melhora de índices per capita, redução de extrema pobreza, mas tem uma consequência, que seria o pelotão de baixo, voltou o retorno, puder baixar o retorno, que é esse pelotão, especialmente o de cima, são os 3 grandes gases, que é o carbono, o metano e o nitrogênio, que ao ir em grandes quantidades para a atmosfera, vem causando... Pessoal da produção, peço para baixar meu retorno, que está muito alto. Então, esse pelotão é um pouco o assunto climático que eu vou explorar nos próximos slides. Aqui à direita, nós temos a questão de social.
que é embaixo extrema pobreza e em cima concentração de renda. O Brasil não se destaca bem nesses gráficos. Se você vê a barra amarela, onde o Brasil se situa, você tem o Brasil com 10% da população, 56% da renda nacional, que é uma concentração parecida com a Índia e com os países árabes. E se você for olhar índices de filantropia, o Brasil, com uma das 10 maiores economias do mundo, e em termos de filantropia, valor dessa semana, 56 no ranking. Extrema pobreza, nós tínhamos tido um bom avanço até 2014. Extrema pobreza é um corte de R$10 de receita de renda a dia. Chegamos a estar com 5 milhões de pessoas ali há 4, 5 anos atrás e agora estamos com 10 milhões. Então, esse é um pouco o contexto. Podemos avançar? Para a reação. Isso levou uma reação. Nós tivemos mais para trás, em 1990, os objetivos do milênio. Redução de extrema pobreza, professor Jeffrey Sachs, é considerado uma iniciativa bem-sucedida. Conseguimos trazer a extrema pobreza de 2 milhões de pessoas abaixo de R$10 por dia para 500 milhões. População que saiu de 5 bilhões para 8 bilhões. E a expectativa no Acordo de Paris era uma iniciativa similar, com a criação do ODS. Houve um consenso de 196 nações, administração do Trump, economia mundial 25% nos Estados Unidos e grande consumo de... Os Estados Unidos sozinho consome 40% dos recursos. Vem o Biden, agora 2 semanas atrás, relança no G30 um grande movimento a favor da retomada dos gols ambientais, a serem complementados agora no evento de Glasgow no final do ano. Então temos uma reação forte dos governos. Obrigado aqui, produção, que melhorou aqui o retorno. Podemos avançar, saiu o retorno. Próximo slide. Aqui nós temos um pouco como é que isso desdobra essas grandes metas, esses grandes assuntos em metas. Você já tem alguma familiaridade com esses objetivos ODS, eles já estão muito em voga, são 17 objetivos, passando pelos mais diversos, recursos hídricos, água, pobreza, educação. Esses são 17 objetivos que desdobram em 160 metas, que estão sendo acompanhadas nessa década até 2030, com acompanhamento de KPIs e avanços. Essa talvez seja a grande bandeira em que o mundo corporativo vem se alinhando nos seus relatórios corporativos. Aqui no lado direito você tem a segunda iniciativa de grande peso também da ONU, que são os princípios de investimento responsáveis. Eu vou circular esse material depois, mas são 6 princípios que buscam disclosure, que buscam até um certo ativismo quando você está atuando nas empresas, buscam um compromisso número 1 de você incorporar a agenda ESG, os ODS, quando você está gerenciando a sua asset. Isso aqui é muito desenhado para o mundo dos investidores, para os asset managements. Podemos passar? Vem na sequência uma reação do mercado financeiro. E aqui vai ser um pouco do nosso desdobramento na nossa fala mais adiante. Nós temos aqui o Larry Fink, com as suas falas, as suas cartas, vocês estão acompanhando. Por que o Larry Fink tem tanto impacto? Porque ele gerencia 8 trilhões de dólares. Para vocês fazerem a comparação, o Warren Buffett, na Berkshire Hathaway, gerencia 250 bilhões. E o nosso Larry Fink, 8 trilhões. O que acontece? Com 8 trilhões de dólares, lembrando que 70% do PIB está na mão de 800 grandes empresas mundiais, talvez 1.000, das quais 500 vão a Davos todo ano, o Larry Fink ele tem uma participação com o seu fundo em todas as empresas listadas de razoável porte no mundo. Por isso que quando ele fala, e não apenas ele, os 2 fundos que vêm na sequência, o State Street e o Vanguard, eles se posicionam
de uma certa forma, você está falando de investidores que têm 3 a 4% nas maiores empresas do mundo e que, com isso, já têm direito a voto. Por isso, repercute tanto as suas falas. No Brasil, movimentos recentes, Itaú, Santander e Bradesco, se posicionando em falas públicas sobre temas de Amazônia, os reguladores, Banco Central, CVM, B3, já entrando, e aqui à direita, vai ser tema mais para tarde, falas recentes que vão contra o nosso consenso ISD. Que por aí dá uma aula inteira. Aqui nós temos aquele Acordo de Paris, em que 196 países acordam que temos que tentar fazer o net zero, daí desdobra nas grandes metas do milênio, deu uma certa parada em 2019, voltou com força na administração Biden, vocês estão lendo o jornal, vocês estão sabendo. Aqui temos as metas, as 17 metas, quebrando nas mais diversas, realmente muito esforço, 160 desdobramentos, as metas do PRI, que vai junto com as metas do milênio, dos investidores, where the money goes, the world flows, ou where the money flows, the world goes, que é um pouco o que está por trás do PRI. Avançamos aqui. Mercado financeiro, Larry Fink, o que ele fala, a participação que ele tem, com 8 trilhões de dólares em participações minoritárias em tantas empresas. Aí o JP Morgan aparece, o nosso amigo Jamie Dimon, o grande banqueiro do mundo, já que aqui é o grande equity do mundo, o Jamie Dimon, que vai aposentar no dia que ele resolver aposentar, ninguém quer aposentar ele. Ele está há 15 anos liderando o banco mais rentável do mundo. Quando todo mundo botou na subprime, ele não colocou, sorte ajuda também, e desde então ele está tocando a agenda, o presidente do tal do BRT, Business Roundtable, que é meio que a Fiesp, ou a CNI americana, mas aí no meio desse assunto todo mundo animado, professor da Modaran, que eu respeito muito, uso em sala de aula, é um craque, veio questionando, espera aí, as empresas agora serão igrejas e a gente vai tentar fazer o papel que deveria ser do governo? É um belo questionamento, a gente vai desdobrar o nosso debate, é uma pessoa muito séria, muito respeitada, então a gente tem que escutar. O próprio Buffett, super respeitado, numa posição conservadora em relação ao ESG, que é um pouco o background dessa pergunta. ESG mesmo? Nós vamos debater um pouco mais adiante. O mercado financeiro talvez tenha provocado o mercado corporativo. Presidentes, pela primeira vez aqui no Brasil, tão conservador, indo a público assinar manifestações sobre a Amazônia, saindo lá do seu dia a dia para fazer manifestações. Nunca visto na vida corporativa brasileira, talvez lá na Direta Já, muitos anos atrás. Os fundos de investimento também cobrando posicionamentos. Uma forma nova de você ver o mundo corporativo reagir. Nessa sequência, vem aqui esse fato, que é um fato, temos que lidar com ele. Fábio Schwartzman, executivo impecável, uma carreira impecável, admirado por todos. Ele acaba sendo, não sei se é a melhor palavra, envolvido nesse assunto Mariana Nunca Mais, uma carreira que, nesse momento, um pouco em impasse, e estamos acompanhando esse assunto. Então vem essa frase de um colega meu da Fundação Dom Cabral, professor Raico, que você não vira CEO por causa da sustentabilidade, mas você pode deixar de ser em função de um evento, que podemos também falar de controles internos, matriz de risco, falarei disso. O CEO político, capa da The Economist, também um fato novo, o CEO político, o que significa isso? A academia, depois do mercado, vem a academia, isso aqui é só para dar uma foto grande, lá dos anos 68, o professor Harding, depois a professora Eleanor, nessa história de tragédia dos comuns, não é uma peça de teatro, não, é a tragédia dos bens comuns, que é uma visão que você tem decisões que olham o hoje, o me now, a decisão que eu tomo me dá um benefício hoje, versus o us later, que basicamente é um ambiente de recursos naturais e de recursos escassos. Você deixa isso 100% na mão do privado, você controla isso, e tem muita teoria por trás disso. Então, isso aqui já vem de 30 anos. Na sequência, vem o famoso Triple Bottom Line, que vocês já ouviram falar, do John Elkington, uma live grande na XP um mês atrás.
Ele trouxe o primeiro conceito que deu origem aos relatórios socioambientais, que o GRI, que vocês conhecem, adotou. Então, ele é um pensador, um homem de 70 anos, sentou em mais de 300 boards na sua carreira corporativa e fazendo esse papel de levantar os dois aspectos, mas em mundos separados. O personagem que vem para o jogo, mudando um pouco o jogo, é Michael Porter, que agora em 2011, 2010, ele vem com a teoria do share value, que você tem que fazer negócio dessa zona em comum, você tem que preservar negócio, fazer negócio com políticas corporativas que incorporem no dia a dia, não em esferas separadas. É bem interessante, vale a pena vocês aprofundarem a visão de Michael Porter. E esse aqui, que é a tal da economia Donut, é a última onda aqui, escola sueca, John Hockstrom, Kate Raworth, de Oxford, dizendo que nós temos um assunto. O mundo em equilíbrio é um mundo socialmente justo com barreiras planetárias respeitadas, que seria o teto ecológico versus as bases sociais. Como é que a gente equilibra alimento, política, energia, saúde, sem passar os limites planetários que nós temos aqui? Como é que você viveria num padrão de vida americano que consome aí sozinho 25%, quase metade dos recursos, se a gente ampliar a nossa riqueza e reduzir as injustiças? Então, a academia vem dedicando tempo a isso, são todos economistas respeitados e de escolas conservadoras de negócios. No meio de tanta reação, tem oportunidade. O World Economic Forum registra que nessa década, associada às metas ODS, você tem a possibilidade de quase 400 milhões de empregos e 10 trilhões de dólares de energias renováveis, carros elétricos, investimentos nessa direção de busca de um equilíbrio ambiental, climático e também social. Você tem essa mudança, que talvez seja o grande pano de fundo, que é uma mudança geracional, que basicamente 75% da força de trabalho daqui a 10 anos vai ser o millennial e a geração Z. 18 a 32 hoje vai estar comandando entre 30 a 40 e poucos anos, as gestoras, os investidores estarão tomando decisão de consumo, e essa é uma geração que todos nós sabemos, vem com DNA muito distinto, ela tem uma forma diferente de comprar, de recomendar produtos, troca de marca, ela boicota uma empresa que ela acha que não tem uma pegada bacana, reage à mídia, compra muito a mídia. Então você tem uma situação talvez marcante. Peço para botar, por favor, o microfone. Seguindo aqui, nós temos um pouco o nosso panorama dos investidores, que é o famoso show. Eu acho que o Márcio está com o microfone aberto. Márcio, tem o microfone aberto, alguém aí. É do Márcio aí, Márcio Carpena. Então, avançando aqui, nós temos o Sustainable Investing, você tem aqui 34% dos tais fundos, dos 120 trilhões de dólares que estão hoje sob gestão das assets, 34%. Hoje tem algum filtro ambiental, eu ia trazer os filtros, filtro negativo, best in class, temáticos, eu não vou trazer os filtros hoje, mas não teremos tempo, mas esse número vai para aquele PRI que eu falei que em 2006 tinha juntado 100 casas de investimento, hoje você tem alguma coisa como quase 2.700 casas de investimento que já aderiram àqueles princípios PRI. Na Europa é fato consumado, todos os fundos europeus já têm os seus filtros, os americanos estão fazendo um catch-up. Isso conversa com a nova abordagem dos investidores, afinal de contas, esses são os shareholders. Esses são os shareholders, que nós estamos tentando lidar com eles nesse novo ambiente. Antes de pensar nos stakeholders, esses são os shareholders. Os shareholders estão cobrando, isso aqui é o proxy season, são as recomendações de voto que estão acontecendo nos Estados Unidos em 2020. O primeiro pelotão, 64% são retenção de talento, questões ambientais e cultura corporativa, estão por aqui diversidade de board, são temas-chave. Esse aqui é o segundo depois do Larry Fink, é o nosso State Street. Esse aqui tem 3 trilhões de dólares, chamando os board members para ter uma atuação mais diligente no assunto de climático. O Larry Fink já fala por si só, ele votou ano passado em 2.700 companhias, ele segurou, votou ou trocou 4.800 diretores de empresa, empresas em que ele influencia, ele pode até ser que não tenha conseguido, mas ele não votou, ou ele cobrou
ações mais tangíveis. Esse mapa aqui é só para vocês terem uma olhada, que eu não vou entrar nesse mapa aqui agora, mas isso aqui é um top 10 do checklist do Bank of America, que talvez os highlights aqui, todos os índices. Braga, esse horizonte é curto, é a fala do Damodaran. 2015 para cá é curto, mas o Morgan Stanley, o Sustainalytics e o antigo Thomson Reuters, que agora é Refinitiv, e o Bloomberg também, mostram que de 15 para cá a resiliência das empresas que têm uma pegada ESG foram benéficas. Há uma predisposição, não apenas dos millennials, mas das mulheres e dos family offices, a cada vez mais colocar dinheiro em ESG. Esse aqui eu gosto muito, que ele coloca o seguinte, que das métricas de crescimento DCF, até uns 10 anos atrás, 40% era o intangível da empresa, a marca, valor de marca, reputação. Hoje já se considera que 68% é ligado a intangíveis. Empregados felizes, Great Place to Work, empresas com melhores pontuações de empregados felizes, pesquisas de clima com performances superiores. E aí vai, empresas que tiveram bankruptcy, várias delas ligadas a questões ambientais. Temas que envolvem trilhões de dólares que estão chamando a atenção, desde sair do negócio, falamos do tabaco, como entrar no negócio, falamos aqui de climate change. E por aí vai, são vários índices. Controvérsia, se você entra numa controvérsia ESG, a sua ação cai. Se você vira uma capa de jornal, a ação cai, caindo cada vez mais desde que esse assunto entrou em pauta. E vindo para o Brasil, alguém pode ser que não concorde muito com os critérios do ISE, mas o ISE vem de 2005 para cá, usando uma série de filtros, com análises independentes, membros independentes. É a linha azul clara, mostrando resiliência das 200 empresas que você analisa para fazer o ISE. Sai um pelotão de 30 empresas, renovado todo ano, em cima dos indicadores que já remetem para o ESG, performance acima da média. Títulos verdes, o Brasil, já com uma participação importante. Nós já temos em 2019 até 2020, 12 meses aqui, meio de 2020, 6 trilhões de dólares, bilhões de dólares de emissões. O mercado reagiu, diminuiu um pouquinho em 20, está crescendo em 21, mas alguma coisa como 8 a 10 emissões por ano de títulos verdes, que a gente desdobra em várias famílias de título, que hoje não vamos ter tempo, mas é um tema para nós CFOs aqui que estamos na mesa, certamente já faz parte da agenda. Aí eu entro já que na minha chamada eu falei de riscos, esse pelotão de riscos que trouxeram a minha pegada do ESG. Eu sempre começo de ESG por risco. Risco, oportunidade, valuation e propósito, para mim, é a consequência. Você vê um batalhão de grandes assuntos, desde Mariana Nunca Mais, Samarco, ao Dieselgate, disponível no Netflix, vale a pena você olhar o Dieselgate, uma falha de governança, controles internos incrível da Volkswagen, casos recentes, os famosos mais antigos, os assuntos da Nike, Mattel, Nestlé, grandes empresas que viram e sofreram pela necessidade de gerir bem o quê? Os seus intangíveis. Porque para cada oportunidade, para cada risco, você tem uma oportunidade. Se você gerencia bem seus clientes, aumenta a satisfação. Se você não trabalha bem sua percepção de marca, a lá Blockbuster, que tratava mal o seu cliente, Netflix levou o mercado dele, caso antigo tradicional, você perde market share. Trabalha bem seus talentos, trabalha bem políticas de recursos humanos, você retém talentos. Senão, você perde produtividade. Fornecedores, você tem uma cadeia mais forte se você trabalha em parceria. Se não vem uma crise, a sua cadeia rompe e você fica à mercê de fornecedores que não te veem com bons olhos. Comunidades, que você pode incluir, ser um ator importante, ou você pode ter protestos, você pode ter uma ação em políticas públicas, como os bancos estão fazendo agora em relação à Amazônia, ou você pode sofrer sanções porque você está financiando projetos que são danosos ao meio ambiente. Sociedade civil, protestos, boicotes, mídia. Na verdade, aqui não tem muita novidade de ESG, não. Nós estamos falando de gestão clássica de intangíveis. Gestão de valor de marca, gestão de risco, gestão de stakeholders. A única coisa é que o peso dos intangíveis aumentaram no nosso ambiente ESG. Não estamos reinventando a roda. Gestão de intangíveis, versão 4.0. Já caminhando para o final, vem as reflexões.
Eu sou da segunda turma do IBMEC, Rio de Janeiro. Um ano com o professor Paulo Guedes, Cláudio Haddad, Geraldo Tocha de Sá, e eu vi isso aqui não agora que ele fez 50 anos. Isso aqui estava na sala de aula. Apenas uma responsabilidade social da empresa, usar seus recursos, dedicar suas atividades, destinar a aumentar seu lucro, desde que comprometa com a concorrência aberta, leal e sem engano e sem fraude. Praticamos isso 20, 30 anos. Só que na minha carreira, eu encontrei o Larry Fink brasileiro. Fábio Barbosa, foi meu chefe em 2003. E eu entrei no comitê de crédito para começar a fazer gestão de riscos intangíveis, e eu vi o valor que no final da gestão do Fábio em 2008, o banco tinha 17% dos ativos e 25% dos retornos do banco, praticando gestão de riscos intangíveis e com uma agenda ESG. Meninos, eu vi, ninguém me contou. Eu estava lá e vivi essa experiência. Então, hoje, buscando um pouco de uma visão para frente, eu remeto a Porter, que depois das 5 forças que ele fez com 30 anos, ele está agora, na sua maturidade, botando que o propósito da corporação tem que ser um pouco redefinido, tem que trabalhar com a criação que vai além do lucro, que a gente tem um papel de inovação e produtividade, preservando o longo prazo sobre o curto prazo, que para mim esse é o balanço que nós estamos buscando aqui, se esse dia é preciso mesmo. Eu acho que é gestão de intangíveis, visão de longo prazo, e a gente está preparado para umas agendas mais complexas, como executivos que somos e conselheiros que muitos aqui serão. Uma agenda que pede resiliência de seres negros, diversidade e inclusão, globalização, e além do nosso mandato tradicional, flexibilidade, transparência. Eu acho que disso aqui a gente caminha para o que eu chamo aqui, o Cacá lá da BlackRock fala muito, que eu gosto muito da fala dele nesse aspecto, os 3 P's: pessoas, projetos e propósito. Com isso eu falo a minha fala, espero ter trazido algum contexto e vamos para o debate. Muito obrigado. Braga, muito obrigada pela tua apresentação. Agora eu gostaria de convidar, então, o André Burger. André é economista, investidor e membro de conselhos de administração. André, a palavra está contigo. Muito obrigado. O André ficou sem voz agora. Eu não tenho problema nenhum com isso, Hélio. Fique à vontade, se assim preferir, tá? Talvez fosse uma boa, porque o Hélio fala, e se for o caso, o Hélio sair e a gente continua. Eu acredito que, pelo tempo aqui a gente cronometrou, acho que vai dar certinho, Burger. Acho que tu podes... A não ser que o Hélio prefira mesmo. Não, por favor, eu quero tornar mais... A única coisa só dizendo a galera... Veja com ele, eu estou à disposição. Hélio, por favor, segue, Hélio. Eu sigo? Sim. Então vamos lá, pessoal. Deixa então eu apresentar rapidinho, Hélio. Tá. Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil e colunista da Folha de São Paulo. Muito bem, obrigado, pessoal. Obrigado ao IBEF pelo convite, a Fernanda, Giancarlo, e em especial ao Eduardo Schima, que nos convidou, e é um prazer estar com os meus caros amigos Braga e André. Braga, somos companheiros de conselho de administração, e agora estamos conselheiros também lá no estado de Minas Gerais, né? Ele no BDMG como vice chairman, eu estou na Copasa. E o André, companheiro de longuíssima data, nessa luta por um Brasil melhor, mais liberal, e é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é importantíssimo. Né? A gente que é membro de conselho de administração, a gente sabe o foco que esse tema tem que ser dado. Na minha coluna da Folha de São Paulo, desde 2019, eu estou escrevendo sobre ESG, mais sobre um ângulo cauteloso, de não entrar no modismo e de pontuar algumas coisas que as pessoas não estão prestando muita atenção. Acho que o Braga já mencionou algumas que o Damodaran cita, mas eu acho que vale a pena eu passar por algumas outras, né? Recentemente, o Braga comentou do Business Roundtable, que é presidido pelo Jamie Dimon, né? E o Business Roundtable resolveu trocar o seu statement de qual o papel da empresa, de ser uma defesa do interesse do shareholder, do acionista, para ser algo balanceado e também defender o interesse do stakeholder. Bom, eu acho que isso é um complicômetro gigantesco. Existe, sim, a despeito do que eles tentam argumentar, existe um conflito
entre você defender o interesse do stakeholder e defender o interesse do shareholder. Então, quando você fala, por exemplo, do seu funcionário, é um stakeholder, da sociedade é outro stakeholder, do seu fornecedor é outro stakeholder, dos fornecedores dos seus fornecedores, seus stakeholders, seus clientes. Quando a gente está numa empresa, a gente precisa ter um foco. E o foco tradicional é a geração de valor a longo prazo. Além disso, isso está na lei, né, que é o complicômetro. Os gestores têm o dever fiduciário de cuidar, serem zelosos com o patrimônio dos seus acionistas e, portanto, maximizar o valor da empresa no longo prazo. Que, aliás, é o foco do paper do Milton Friedman de 1971, que está sendo criticado agora, que completou 50 anos, e eu acho com um equívoco gigantesco. Milton Friedman tem toda a razão de que o propósito de uma empresa, que é a única forma de conciliar os interesses comuns de centenas ou milhares de investidores que têm diferentes formas de ver o mundo, diferentes ideologias, a única forma de você conciliar todos esses interesses é você obedecer essa regra que está na lei do Brasil, está na lei lá fora, que é a maximização do valor da empresa ao longo do tempo. E se você coloca a questão do stakeholder como uma meta concorrente, isso, sem dúvida, vai dar problema. Na medida, e a gente sabe disso, na medida em que você defendeu o interesse do shareholder, vai gerar benefício para o stakeholder, está tudo certo. É o business as usual. É o que o Friedman descrevia. Quando você quer fazer o bem com a empresa, então você defende o interesse do shareholder e, automaticamente, isso vai estar sendo carreado para o stakeholder. Você não pode servir caviar para os seus funcionários. Você tem que tratar bem, ser uma empresa bacana, atrair os melhores talentos e não deixar perder talento para outras companhias. E, nesse sentido, você tem que atender, porque esse é o melhor interesse da empresa, de maximizar o valor da empresa ao longo do tempo. Então, esse é o valor fiduciário, é o dever fiduciário dos gestores, e na medida em que você coloca variáveis que possam ser conflitantes com isso, você está gerando uma incerteza, um complicômetro, né? Eu não sou hoje gestor de grandes companhias, mas imagino o dilema que vocês, né, executivos do mercado de companhias e gestores de grandes empresas, como que vocês lidam com metas que podem ser conflitantes. De novo, normalmente não são conflitantes. Você defendendo o interesse do shareholder, você está defendendo o interesse do stakeholder, mas podem ser conflitantes. Por que defender o valor da companhia ao longo do tempo é o que funciona? Porque já é assim. O mercado é uma forma onde milhares de gestores de recursos, milhares de investidores, milhões, os melhores, porque os piores já saíram, já perderam dinheiro. Quem está lá fazendo isso, os melhores traders, melhores investidores, melhores analistas, quem está lá fazendo são os melhores. Botando o seu dinheiro, avaliando quais são os fluxos de caixa futuro dessas companhias, qual é o risco embutido nesse fluxo de caixa da companhia. Aliás, essa é a única forma de gerar valor, é gerar fluxo de caixa com o menor risco possível, né? É assim que se gera valor. Bom, todos esses investidores, gestores, ficam estimando qual será o fluxo de caixa da companhia, analisando não só que produto a companhia tem, que produto ela vai lançar, qual a sua base de custos, etc., mas também se os riscos, isso que o Braga mencionou, de aonde pode vir uma invertida, né, um risco que a pessoa, né, ele citou o Fábio Schwartzman, que eu conheço muito bem, da época que ele era CFO do Ultra, onde eu faço parte do acionista de referência. Pode vir risco, então você tem que cuidar dos riscos. E os gestores colocam essa avaliação quando avaliam o valor de uma empresa, né, o tempo inteiro, na Bolsa de Valores, o tempo inteiro avaliando se a companhia vai ser processada, se vai ser multada, se vai ter problema com o governo, se está cumprindo a regulamentação, se vai colocar esforços num troço de curto prazo que é detrimental ao longo prazo, e aí vai punir essa empresa. Portanto, está ali, é longo prazo. E se não fosse longo prazo, uma companhia como a Tesla não tinha valor.
A prova de que todo investidor olha a longo prazo é aí a Tesla e esse tipo de coisa. Todo mundo está focado nessa geração de valor no longo prazo, e eu acho que é assim que você tem que olhar a gestão da empresa. E aí vem, isso sempre foi assim, os gestores sempre fizeram isso. Então, o que parece uma novidade é, não, olha, poxa, Hélio, agora o pessoal tem que olhar agora para o ESG, tudo bem, né? É uma coisa para prestar atenção, mas os executivos sempre olharam de onde pode vir risco, né? De onde pode ter um problema, né? Aonde ele pode ganhar mais dinheiro, se for o caso, e eu estou de acordo com o Damodaran, que as evidências até hoje, pelo menos a meta-análise que eu consultei, é muito fraco o link entre você ser ESG e ter bom desempenho. E normalmente a seta causal é invertida. As companhias que são melhores geridas podem fazer mais ESG. Então, a seta causal também tem que ser analisada, porque a gente automaticamente assume, não, olha lá, aquela empresa ESG, olha ali, teve bom desempenho, cresceu, mas e a seta causal? É porque ela é uma empresa boa, bem gerida, que aí pode prestar mais atenção ao ESG, ou porque ela fez o ESG que está conseguindo ter melhor desempenho. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que considerar. Então, sem dúvida, essa nova geração que o Braga mencionou, os Millennials, Generation Z e tal, eles querem produtos bacanas, de empresas bacanas, não tem dúvida. Isso já está incorporado no shareholder value, isso já está incorporado em como você tem que gerenciar a sua empresa. Você tem que atender a essas demandas. Você tem que ser uma empresa com propósito para atrair e manter os melhores talentos. Então, isso vamos dizer, seria o lado bom ESG. O lado ruim ESG, né, aí vem uma longa história, mas eu vou ser bastante curto aqui. Primeiro, que tem tentativas de, sei lá, o Braga mencionou também no slide, CVMs da vida, B3, tentando empurrar as suas visões à margem da lei, porque ele é um cara ali que não está na lei. Veja, se a sociedade acha que certo, por exemplo, carvão, não devemos mais consumir carvão, para isso existe o sistema político, né? Esse troço aí do CEO político, tornar a empresa uma entidade política, isso aí é um troço que destrói valor, não tem a menor dúvida. E estava no paper do Friedman, de 71, por sinal. Ele dizia que no momento que você tem outros tipos de metas que não sejam a maximização do valor da empresa, você tornou a empresa um objeto político, onde você tem o problema de alocação de recursos, como tem em qualquer sociedade socialista, que você não consegue direito alocar recursos. É a mesma coisa aqui. O que a sociedade acha importante, ela deveria colocar na lei. Se não está na lei, a empresa vai trabalhar com isso. O cara que era, Braga, o tal do Fancy, que era o Chief Investment Officer da BlackRock, saiu da BlackRock, ele disse o seguinte, olha, isso é uma maluquice, esse negócio de ESG, porque se as pessoas acham que vão ter impacto na sociedade porque você está gerenciando a empresa com ESG, isso é um grande equívoco, porque a empresa continua sendo uma máquina de maximizar o valor da sua empresa, defender os interesses dos acionistas. Isso é irrelevante para se está melhorando ou não. Ela vai fazer o que é bacana para ela, o que cuida da imagem dela, o que é legal pela lei, mas isso não quer dizer que tenha nenhuma relação com o impacto final na sociedade, tá certo? São outros 500. Então, o que mais que eu gostaria de falar? Essa questão do Damodaran dizer que parece igreja, eu gostei de ouvir essa história. Concordo, né? Porque você investir em ações por CSG, isso não é investimento, isso é filantropia. É outra coisa, completamente diferente. O propósito das empresas não é cuidar da sociedade politicamente. Se isso ajudar a você atrair mais clientes, tá tudo beleza. Milhões de clientes valorizam isso? Beleza, então vamos fazer isso, né? Agora, de novo, para voltar à origem, eu já vou concluir, o que pode mudar o valor da empresa é se está aumentando o cash flow dela ou se está diminuindo o risco dela, tá certo? Mesmo essa coisa de baixar o custo de capital,
que quando você tem esses fundos, esses bolsos profundos, aí que o Braga também mencionou, todos esses fundos, BlackRock, Vanguard, Street, todos esses caras, você pode baixar um pouco o custo de capital da empresa, mas o rabo não abana o cachorro. Se o risco da empresa não mudou, o fato de você baixar o custo de capital, isso aí se corrige. A não ser que, efetivamente, aquela adoção daquela medida era boa para a empresa, diminuiu o risco, aí sim, claro que o custo de capital tem que cair junto, né? Mas o rabo não abana o cachorro. Se você bota mais dinheiro para essas companhias sem que isso tenha lógica econômica, isso não tem o poder de transformar a coisa em uma coisa boa. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui para a gente começar a discutir, mas eu concordo com o Milton Friedman, eu concordo... só um último comentário sobre o Porter. Ele falou, você tem que cuidar do longo prazo. Sempre a empresa cuidou do longo prazo. Agora, o ESG aqui é uma outra coisa, né? Está vindo de cima, está vindo de... A gente fala sobre o Principal Agent Problem, que é o cara que é o dono do dinheiro e o mandatário dele, o cara que ele bota lá. Por exemplo, o acionista coloca o gestor, né, o CEO e o CFO para gerir. Então, esse é o agente dos acionistas. Mas o BlackRock também não é principal. Ele é agent da velhinha lá do interior dos Estados Unidos, assim como os fundos de pensão americanos. E esses caras estão brincando com o dinheiro deles por um tempo. Porque, em algum momento, eles fazendo coisas que não têm lógica econômica, eu estou supondo isso porque eu entendo dos conflitos que tem, e a gente está vendo dados, a própria TIAA Craft falou, poxa, a gente teve aqui um desempenho abaixo, né, no nosso fundo, porque eu não posso investir em coisa que não seja ESG. Ele pelo menos foi honesto. Olha lá, porque eu não posso investir em ESG, eu tive desempenho baixo. Esse negócio não dura muito tempo, não. Em alguma hora vai ter a revolução das velhinhas do interior do Iowa, que vai falar, não, com meu dinheiro, não. Então, esse filme a gente vai ver em alguns anos quando esse modismo arrefecer um pouco. Obrigado, pessoal. Hélio, muito obrigada pela tua explanação. Agora eu deixo a palavra, então, com o Burger, e também gostaria só de fazer um disclaimer, a gente vai passar um pouquinho do tempo que estava previsto para finalizar, para a gente conseguir escutar todos os palestrantes. Obrigada. Bom, do IBEF, em especial do amigo Eduardo Stima, saúdo aí os que nos assistem, os debatedores. Infelizmente, eu não ouvi a apresentação do Hélio, ou seja, perdi muito. E aproveito para dizer assim, que eu não tenho conhecimento no assunto ESG, como o Braga, que dá aula disso, ou mesmo do Hélio. Minha opinião aqui é apenas o resultado do que eu observo nos conselhos de administração, que é uma atividade que eu exerço aí há muitos anos, e também como investidor em empresas fechadas. Tá? Primeiro, assim, sim, penso que os temas E, ambiental, e S, social, são importantes, mas também penso que isso já é tratado em diversos ambientes, né? Seja nós, como indivíduos, que podemos contribuir, colaborar aí com várias entidades, ONGs, né, disso, e o próprio Estado, que regula essas duas coisas. Recentemente, eu li que o Damon Daran, num artigo de setembro do ano passado, deu o ESG mais como uma moda passageira. Tá? E eu tendo a concordar com isso. Tá? E mais, eu espero que seja assim mesmo, que passe. Tá? Por quê? Tá? Porque eu penso muito como Friedman, tá? Que não é a função da empresa se envolver além daquilo para o qual elas foram criadas para fazer. Tá? Qualquer coisa além disso, além do objeto social, é atividade que os seus sócios deveriam absorver, ou os acionistas, se assim eles quiserem. Né? A empresa tem os seus objetivos específicos. Tá? No momento que sai desse foco, abre um leque e as empresas, seus executivos, não estão preparados para isso. Uma empresa que faz isso muito bem, por exemplo, aqui no Brasil, é o Itaú. Né? Você tem aí tanto a família Moreira Salles,
família Setúbal, que individualmente as ONGs, as atividades, suas instituições, mas isso não prejudica a atividade principal da empresa, que é uma instituição financeira. Tá? Vou citar aqui, e me permitam, justamente por eu não ter o conhecimento do Braga e do Hélio, tá? Citar uma passagem que eu gosto muito do... São fantoches involuntários de forças intelectuais que têm solapado a base de uma sociedade livre nas últimas décadas. André, você me escuta? E aproveito e cito também o artigo do Modaran, que é o artigo Parecendo Bem ou Fazendo Bem, um olhar cético sobre ESG. Ao longo da minha vida em finanças corporativas, tenho visto muitas ideias novas surgirem, cada uma anunciada como uma solução para todos os problemas da empresa. Essas ideias são a reformulação de um conceito existente a que se faz alguns ajustes. São apenas aprimoramento e ruído. A seguir, se criam cifras que passam a ser divulgados maciçamente. Para cada um, a magia aparece quando as limitações surgem. E isso sempre acontece. Mas não antes de construtores e banqueiros terem enriquecido. Então, perdoe-me, como eu estava falando, por ser um cínico quando se trata deste último participante do jogo. O ESG se tornou um dos movimentos de mais rápido crescimento no mundo dos negócios e investimentos. Desta vez é um discurso de conhecimento mais amplo e profundo. A tese é que as empresas que melhoram sua posição de bem-estar social não só se tornarão mais lucrativas e valiosas com o tempo, mas também promoverão os melhores interesses da sociedade, resolvendo assim um dos conflitos fundamentais da empresa privada, ao mesmo tempo que enriquece os investidores. Gente, eu tenho vários aspectos que me preocupam nos ESG. E assim como da Modaran, podem me considerar aí um certo troglodita, que ele diz isso ao longo desse texto. Mas são os seguintes, né? Qual é a função, então, da empresa? Qual é a função empresarial? Tudo a empresa deve fazer? Deve solucionar ou procurar solucionar problemas que outras instituições não conseguiram? Eu sempre aprendi, provavelmente esteja errado, então, qual é a questão? É foco. Né? A empresa precisa focar. Se tu é uma instituição financeira, esse é o teu negócio. Se tu cria gado, esse é o teu negócio. Se tu fabrica carros, esse é o teu negócio. Né? Não é mudar e procurar reduzir diferenças de gênero e questões ambientais. Tá? E isso, aceitar isso, é aceitar um aumento de intervenção nas empresas. As empresas, então, têm que fazer tudo, além de ganhar dinheiro, lucro para os acionistas. Outro ponto, segundo ponto, os fundos que investem em empresas ESG perguntaram aos investidores se eles têm isso. Tá? Há questões defendidas pelo ESG que não são consenso. Por exemplo, empresas ESG, ou fundos que investem em ESG, têm verdadeira ojeriza a empresas relacionadas a combustíveis fósseis ou a empresas de energia atômica, em favor da energia limpa. Mas está claro que essa energia limpa é limpa mesmo? Há estudos que mostram que a energia atômica é muito mais eficiente, que carros elétricos, na sua cadeia produtiva, gera muito mais poluição que um simples automóvel com motor a combustão. Então, assim, isso não está claro ainda. Tá? Uma empresa, penso, que pode se preocupar com questões de gênero ou raça, ou ela deve buscar aquelas pessoas mais aptas às tarefas a serem desenvolvidas. O dono da empresa, então, deve abrir mão de ter pessoas mais eficientes para ter nos seus quadros de funcionários pessoas que cumpram essas ou aquelas cotas ou questões específicas. Tá?
Vejo também, e li recentemente, 181 CEOs de grandes empresas assinaram um manifesto a favor do ESG. Mas é claro, gente, eles não pagam a conta. Né? E lembrando, né, para um CEO que não é dono da empresa, poder usar o dinheiro fora da sua atividade principal e sem métricas, né? Porque a gente não tem métricas ainda para ESG, como tem lá para um balanço, para geração de EBITDA, fluxo de caixa, pode ser interessante para esse pessoal. São os acionistas e os investidores finais que pagam essa conta, não são os executivos. E há um conflito de interesses grande aí. E por isso, por exemplo, o Braga comentou que o Buffett administra, por exemplo, menos dinheiro que o fundo que ele citou. Mas é porque ele tem... Por que ele tem uma visão crítica do ESG? Porque parte do dinheiro, uma parte significativa do dinheiro dos fundos dele é dele. É o dinheiro dele que está no jogo. Tá? Ele é bacon, ele não é ovo. Tá? Vejo também, e é muito difundido, o ESG em instituições como Banco Mundial, ONU, que é administrada por gente que jamais teve um negócio, jamais encostou a barriga no balcão. São burocratas que não fazem a conta do que custa e o que não custa, não sabem apurar um lucro líquido. Tá? São gente que nunca empreendeu, nunca souberam vender nada. É mais ou menos aqui no Brasil como os consultores do Sebrae, que nunca estiveram do outro lado do balcão e querem dizer como gerir empresas. Eles não sabem, eles não tiveram essa experiência. E é isso que o pessoal da ONU e Banco Mundial, por exemplo, fazem. Tá? E quais são as métricas? Tá? Vocês, executivos financeiros, eu também, eu sei o que medir. Eu sei medir um balanço, eu sei avaliar um fluxo de caixa. A gente até faz valuation de empresa, que é uma coisa que todos nós sabemos que tem muita subjetividade. Mas como se faz isso com temas qualitativos, como gênero, como ambientalismo e tal, e não questões quantitativas? A gente joga um subjetivismo aí que depende de quem está analisando. Tá? Há um aumento significativo dos custos envolvidos, que só beneficia as grandes empresas, maior custo de operação, por um lado, e mais caro para uma empresa vir a abrir capital. Tá? E acredito que não é possível que uma empresa com recursos escassos, que todas temos, tá? É premissa da economia, né? Se volte e atenda todas as frentes. Quais são as prioridades? A empresa tem que escolher prioridade. E aqui no Brasil, eu acho que do ESG, a prioridade é o G. Né? Antes de preocuparmos com as questões ambientais, que tem todo o governo e suas instituições para isso, ou o Ministério do Trabalho nas questões de gênero, nas questões de raça, é o G. É a corrupção que não se fala. Eu não ouço esse pessoal defensor de ESG preocupado com o G no que se refere à transparência e corrupção. Gente, basta ler, assim, tem livros e livros sobre corrupção. Eu fiquei impressionado ao ler a Organização, um livro recente sobre o caso Odebrecht. Então, assim, isso me preocupa mais no Brasil. O ESG é o D, é a letra maiúscula dessas três. E me preocupa também que o ESG pode se tornar algo só para constar. E tenho dúvidas que isso realmente melhora uma empresa. Né? Aliás, penso o contrário. Que uma empresa que tem ESG, ela vai bem, não pelo ESG. Ela primeiro vai bem e aí ela busca atender o ESG. Né? É uma questão de bem entender a causa e efeito. Né? E para 2 pontos aí para concluir, gente. Primeiro, as empresas já cumprem o I e o S, tá? Quando se instalam e contratam pessoas, pois elas devem seguir toda a regulação, todas as regras para poder operar. E a pergunta o ESG é politicamente correto, né? Mas e o que não se vê?
Quanto gastamos a mais para implantar todo o ESG, além do que cumprir as regras já estabelecidas para o funcionamento de uma empresa? Quanto que nós deixamos de inovar, quanto que nós deixamos de experimentar, quanto que nós deixamos de explorar aí novas iniciativas, porque a empresa tem que ter uma consciência que não é o seu objetivo principal, que deveria ser gerar resultado para os seus acionistas. E eu gostaria de encerrar com um pedaço do texto do Friedman, de 70, em tradução própria aqui. Fala o Friedman: eu tenho ficado impressionado com o caráter esquizofrênico de muitos empresários. Eles são capazes de ser extremamente lúcidos em questões internas dos seus negócios, porém são míopes e confusos nas questões externas e que afetam a sobrevivência da empresa. A miopia é exemplificada em discursos dos empresários sobre a responsabilidade social. Isso pode lhes render elogios em curto prazo, mas ajuda a fortalecer a visão de que a busca de lucros é perversa e imoral e deve ser controlada por forças externas. Uma vez que essa visão seja adotada, as forças externas que freiam o mercado é o ferro dos burocratas do governo. Senhores, é isso. Obrigado pela paciência. Burger, muito obrigada pela tua apresentação. Bom, pessoal, eu sei que nós já estamos no avançado da hora, mas o debate entre esses três convidados não poderia deixar de existir. Então, eu vou tentar fazer 3 perguntas muito breves. Hélio, vou começar por ti, que eu sei que teu compromisso é às 19. Então, vamos lá. Hélio, por ser um assunto que demande uma governança estruturada e o cumprimento de certas práticas, você não acha que essa agenda ESG estimula a concentração do PIB mundial na mão de certas empresas? Ou seja, na sua visão, existe espaço para que as pequenas empresas consigam cumprir com essa agenda ESG? Tá mudo, Hélio. Perdão. Pergunta bem difícil de responder. Vamos lá. Eu acho que tem 2 aspectos. Por um lado, não. A agenda ESG é mais facilmente aplicável a pequenas empresas. E, por outro lado, o ESG pode sim ser uma reserva de mercado para as grandes empresas. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que as pequenas empresas são mais ágeis para atender certos nichos que atendam de anseios da sociedade crescentes, esses dos millennials, esses da geração Z, etc. Então, é muito mais fácil para uma Patagônia ser uma empresa que tem um propósito bom do que uma Nike, que é muito maior e tem que atender às massas, né? Ela tem que fazer coisas diferentes. Então, as empresas... Vocês me escutam ou não? Estou sentindo travado aqui. Ótimo, Hélio. Tá ótimo. Perdão, eu vi que estava tudo parado. Então, no caso das empresas grandes, é mais complicado para você parecer que é bacanudo, porque você tem que atender as massas e todos, e não fazer não atender um nicho que tem uma preocupação diferenciada da sociedade. Agora, esse é um lado, que é o lado bom para as pequenas. Mas o lado mais preocupante é que, como todos esses standards colocados de cima para baixo, e o ESG ele é colocado grandemente de cima para baixo, e é o de cima para baixo que atrapalha. O que vem da sociedade, por desejo do consumidor, não é de cima para baixo, é o ESG bom. Mas o ESG ruim, que vem de cima, que vem desses agents, como BlackRock, Banco Mundial, né, a Agenda 2030 da ONU e várias coisas, isso aí é muito mais facilmente greenwashed, para usar o termo que o Braga colocou, quer dizer, você se veste de ESG por empresas grandes do que por empresas pequenas. Então, tem que tomar um baita cuidado, porque senão isso gera uma vantagem competitiva desleal das grandes em relação às pequenas, né? Então, essa minha preocupação é maior do que a outra. Eu acho que aí a gente tem um problema grave. E quem se ferra no final é o pequeno.
né? Quando você vê agora o que aconteceu 2 semanas, a revolução na ExxonMobil, de um acionista pequenininho, conseguiu convencer as BlackRocks da vida e colocaram 3 membros do conselho, e várias outras coisas aconteceram há 2 semanas atrás na indústria de petróleo. O pessoal não está entendendo que você estigmatizar o petróleo tem consequências não previstas, que é, entre elas, por exemplo, você está favorecendo os regimes malucos que tem muito petróleo que a gente não confia. Mas, principalmente, se você não mexe pelo lado da demanda, se as pessoas não reduziram a vontade de consumir produtos que tenham petróleo embutido, você só está tornando mais caro para o pequeno ao tratar em limitar a oferta sem tratar da demanda. Então, veja as consequências não previstas, eu acho que são muito importantes nesse tema ESG. Muito obrigada, Hélio. Bom, Braga, agora contigo. A próxima pergunta, acho que buscando um pouquinho o que o Burger comentou na fala dele, na apresentação dele, né? Quais seriam as melhores métricas para medir o desempenho ESG de uma empresa e quando que essas métricas podem influenciar no valuation dela? Muito bem. Nós temos, esse talvez seja o grande assunto, as métricas, o que é que nós podemos considerar de métricas, cadê a nossa ISO 14000, a ISO 9000, que todo mundo acostumou no mundo industrial, me dá uma ISO que a minha vida fica mais fácil. E isso realmente é o assunto do Loss in Translation. Nós temos hoje esforços, temos umas 4 ou 5 verificadoras, Bureau Veritas, globalmente, você tem Sustainalytics globalmente, você tem algumas nacionais que seguem padrões, mapas, notas, o mercado financeiro vem buscando uma nota e não está num ponto de maturidade bom ainda. Os exercícios estão vindo da Bolsa, da Ambima, nós temos que correr atrás de metrificar melhor para poder ter métricas mais críveis. Então, isso é um problema que nós temos hoje nesse mundo ESG. Algumas iniciativas bacanas, eu diria, o GRI faz um bom trabalho, o TCFD, que é o Disclosure, também é um bom trabalho, mas ainda não temos bons consensos. Então, eu estou com meus colegas aqui, que tem muito ruído ESG, tem muito distraction ESG, muito lost in translation ESG. Mas, pegando um pouco, depois o André vai falar um pouco de um tema de valuation, uma coisa eu não tenho muita dúvida do ESG. Se vocês vão levar alguma coisa da minha fala, levem a gestão de riscos, porque nós temos um novo pelotão de riscos que também guardem essa palavra, chama Stranded Assets. Você tem muitos recursos que estão hoje no balanço das empresas que vão começar a perder valor, porque, de alguma forma, por trocas que o mercado, esquece o ESG, trocas que o mercado está puxando por tudo que nós falamos até agora, pressões climáticas, agendas governamentais, regulatórias, taxação de carbono. Então, se vocês não forem pelo lado do propósito, e temas da agenda que dão boas discussões, se é uma distração do management, do seu propósito original, olhem essa agenda ESG como gestão de riscos intangíveis, reforcem a sua matriz de risco com novas perguntas que sejam compatíveis com esse cenário que nós temos que se impõe, porque você tem impactos climáticos que não estão hoje nas devidas modelagens, e questões pessoais. É fácil falar de governança no Brasil. Depois da Lava Jato, todo mundo entendeu. É fácil falar de riscos que passam no mundo climático. Depois de Brumadinho, todos entendemos. E é fácil de falar de riscos sociais. Depois de um incidente que aconteceu na cidade de vocês, num grande supermercado, todos entendem o impacto que você pode ter ao economizar em alguma atitude, ou buscar um curto prazo ali para ter uma eficiência e não tomar medidas de gestão responsável de riscos de longo prazo, que chamem ou não, está dentro desse pacote ESG, e as métricas têm que ser melhoradas. Eu estou, pelo menos, em um grupo de trabalho ligado a isso, no ambiente do BDMG, estou participando de discussões da Fundação Dom Cabral em relação a isso. Vamos trabalhar, vamos melhorar as métricas, mas, nesse interim, vamos gerir bem os riscos intangíveis, porque eles já estão na mesa e impactam resultados de longo prazo. Obrigado. Obrigada, Braga.
Bom, Burger, voltando um pouquinho à fala do Hélio, né, na resposta que ele citou o termo greenwashing, eu queria que tu pudesse falar aqui um pouquinho para a gente como desassociar esse tema ESG de movimentos atuais que têm ganhado tanto palco, né? Como, por exemplo, os cancelamentos, práticas politicamente corretas, a ideia de minorias e etc. E também como que a gente consegue enxergar essa desassociação desses temas com realmente uma estratégia, né, a ser adotada pela empresa e não somente uma retórica. Perfeito. Aí o Braga tem muito a nos ensinar, e eu acho que ele está fazendo, ele, na Dom Cabral e muitos outros aqui no Brasil, estão fazendo um excelente trabalho, que é justamente incorporar o que é sensato do ESG dentro da governança das empresas. Eu acho que é um trabalho muito bom que estão fazendo nisso. Mas penso eu que nós temos que separar o que é sério, o que é concreto, do que é o politicamente correto e o que é feito para aparecer. Tá? Então, eu insisto, tem muita gente que não tem nada a ver com isso, não está nem no lado das empresas, nem do lado dos consumidores, e vem dar palpites sobre ESG com nenhum conhecimento. Tá? Assim é, por exemplo, uma ONU da vida. Tá? Assim é, por exemplo, o pessoal do Banco Mundial. Tá? Os exemplos trazidos pelo Braga de Brumadinho são excelentes, tá? Mas o que eles já causaram, né? Carrefour, Vale e tal, são problemas anteriores à própria existência do conceito de ESG. Ou qualquer um de nós aqui pensa que a Vale fez bobagem, o Carrefour fez bobagem, ou a Odebrecht fizeram bobagem. Assim, as empresas são boas há muito tempo, ou são ruins há muito tempo, e o próprio mercado vai limpando-as, né? Eu acho que as empresas que são boas hoje em ESG são decorrentes de serem uma boa empresa, e não o contrário. A empresa não passa a ser boa porque ela tem um bom ESG. Eu penso que é justamente o contrário. E aí, tentando responder a tua pergunta especificamente, vamos separar o que é sério, o que é sensato, o que é bom senso, tá? Daquilo que é o politicamente correto, o que é para consumo da mídia, o que é para fazer propaganda. Né? Fernanda. Muito obrigada, Burger. Bom, muito obrigada aos palestrantes. Nós teremos que encerrar o evento. Nós poderíamos muito bem ficar aqui o resto da noite debatendo sobre esse assunto, mas queria aproveitar e agradecer a paciência de vocês, né, por todos os nossos problemas técnicos hoje, e também comunicar que nós estamos com o evento gravado e ele vai estar disponível nas nossas plataformas do Instagram e do LinkedIn. Vocês também podem aproveitar e nos seguir no Instagram, que a gente sempre está postando alguns matérias importantes, interessantes. E também, caso você se interesse em fazer parte do IBF, o IBF ele aceita associados, a gente pode depois também entrar em contato pela página do Instagram. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Satisfação estar com vocês. Boa noite a todos aí, viu? Obrigado, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, fantástico evento, viu? Parabéns. Obrigado, Beto. Obrigado. Obrigado. Parabéns, parabéns, Braga, André e Hélio e Fernanda. Parabéns.